Durante anos, aprendemos que a Primeira Guerra Mundial começou por causa de um atentado, um tiro, um homem morto, e o mundo mergulhou no caos. Mas, se fosse só isso, uma guerra que matou mais de 20 milhões de pessoas nunca teria acontecido. A verdade é mais desconfortável. O conflito mobilizou mais de 70 milhões de soldados de todos os continentes, transformando uma disputa europeia em uma guerra global. Novas armas, como metralhadoras, artilharia pesada e gás, mudaram para sempre a forma de lutar no campo de batalha. O atentado foi apenas o estopim. A guerra já estava pronta para explodir. Hoje, vamos entender por que a Primeira Guerra Mundial realmente aconteceu e por que o mundo inteiro pagou o preço. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi assassinado em Sarajevo. O autor do disparo era um jovem nacionalista sérvio, e a história costuma parar aí. Mas aqui está o problema. Assassinatos políticos já tinham acontecido antes e não causaram guerras mundiais. Então, por que esse atentado causou? Porque a Europa era um barril de pólvora e alguém acendeu o fósforo. O atentado de Sarajevo não pode ser visto isoladamente. Antes dele, tensões entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro já estavam altas devido a disputas territoriais e rivalidades étnicas. O arquiduque Franz Ferdinand, embora herdeiro do trono, era conhecido por suas ideias de reforma e pelo desejo de modernizar o império, o que irritava setores conservadores dentro de Viena. Além disso, a Sérvia contava com movimentos nacionalistas ativos, como a organização secreta Mão Negra, que via a unificação dos povos eslavos como prioridade. A combinação desses fatores, somada à complexa rede de alianças europeias e ao nacionalismo exacerbado, transformou um assassinato em um estopim capaz de incendiar todo o continente. No início do século XX, o nacionalismo estava em alta. Povos inteiros acreditavam que eram superiores, que mereciam mais terras, mais poder, mais respeito. O problema? Muitos desses povos viviam dentro de impérios que não os representavam. O Império Austro-Húngaro, por exemplo, era um quebra-cabeça de etnias forçadas a conviver. A tensão era constante, o ressentimento inevitável. O atentado em Sarajevo não foi um ataque isolado. Foi o grito de um povo cansado de ser dominado. Com o passar dos anos, esse ressentimento deixou de ser apenas sentimento e passou a se transformar em ação. Jovens cresciam ouvindo histórias de humilhação, perda de território e opressão cultural. Escolas, jornais e discursos políticos alimentavam a ideia de que a violência poderia ser um caminho legítimo para a libertação nacional. O nacionalismo deixava de ser orgulho e se tornava radicalismo. Em várias regiões da Europa, sociedades secretas e grupos paramilitares começaram a surgir. Eles acreditavam que atentados, assassinatos e sabotagens eram meios necessários para alcançar objetivos maiores. Para esses grupos, morrer pela pátria não era tragédia, mas honra. A política se misturava com fanatismo e o diálogo dava lugar à conspiração. Esse ambiente criou uma geração disposta a agir. Uma geração que via impérios como prisões e líderes estrangeiros como símbolos da opressão. Quando a violência se tornou aceitável como ferramenta política, o continente entrou em uma rota perigosa. O atentado de Sarajevo foi apenas o momento em que esse radicalismo, já maduro, finalmente se manifestou diante do mundo. A Europa não era apenas nacionalista. Ela era amarrada por alianças militares. Se um país entrasse em guerra, outros eram obrigados a segui-lo. A Áustria-Hungria tinha aliados. A Sérvia também. A Rússia entrou. A Alemanha reagiu. A França respondeu. A Inglaterra não ficou de fora. Em poucas semanas, uma disputa regional virou uma guerra continental. Ninguém parou para pensar. Todos obedeceram tratados antigos assinados em tempos de paz. Essas alianças haviam sido criadas com a promessa de garantir segurança,
mas acabaram produzindo o efeito contrário. Tratados secretos, compromissos automáticos e planos militares rígidos deixavam pouco espaço para a diplomacia. Muitos governos sequer conheciam todos os detalhes dos acordos que haviam assinado anos antes. Quando a crise começou, líderes descobriram que já não controlavam totalmente a situação. Mobilizar tropas significava provocar o inimigo, e recuar era visto como traição aos aliados. Assim, decisões tomadas em gabinetes distantes transformaram um conflito localizado em uma reação em cadeia impossível de conter. Havia outro problema: os países queriam guerra, mesmo sem admitir. Exércitos gigantescos eram mantidos prontos, indústrias lucravam com armas, generais acreditavam que conflitos fortaleciam nações. A ideia de que a guerra era rápida e gloriosa dominava os governos. Ninguém previa trincheiras, lama, fome e milhões de mortos. A guerra não era temida, era esperada. Com o tempo, o militarismo se enraizou na sociedade de várias formas. Jovens eram educados em escolas militares, revistas e jornais exaltavam o heroísmo dos soldados e a propaganda glorificava a ideia de sacrifício pela pátria. Salões de exibição e feiras de armamentos exibiam armas modernas como símbolos de progresso e poder. Além disso, a corrida armamentista não se restringia ao território continental. Potências marítimas aumentavam suas frotas, desenvolvendo navios de guerra gigantescos, submarinos e artilharia de longo alcance. As potências europeias competiam por colônias na África e na Ásia. Mais colônias significavam mais riqueza, mais poder, mais prestígio. Essa disputa criou rivalidades profundas, desconfiança constante. Qualquer crise era vista como ameaça global. A guerra não começou apenas na Europa, ela foi consequência da ambição pelo mundo inteiro. Talvez o fator mais assustador da Primeira Guerra seja este: ela não foi inevitável. Foi resultado de decisões humanas, medo, orgulho, má comunicação. Líderes acreditavam que recuar seria sinal de fraqueza, e ninguém quis ser o primeiro a ceder. Uma sequência de erros levou o mundo ao abismo. Quando a guerra terminou, em 1918, o mundo era outro. Impérios caíram, milhões morreram, feridas profundas ficaram abertas e, ironicamente, as punições impostas após a guerra criaram as condições para um novo conflito ainda pior: a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial não começou com um tiro. Ela começou com ideias mal resolvidas, orgulho excessivo e decisões impensadas. Entender o passado não é apenas aprender história, é evitar repetir erros, porque quando deixamos de pensar, as consequências são sempre humanas. Pensar é necessário.